dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos hoje iniciando, nesse dia 21 de agosto, em uma sexta-feira, em uma manhã gostosa, estamos iniciando as nossas atividades alusivas à Semana da Pessoa com Deficiência na área em São José. Desde já gostaria de convidar você que ainda não curtiu e não se inscreveu no nosso canal no YouTube ou no Facebook, vai lá, curte, compartilha, se inscreve e assiste conosco os vídeos e as atividades vivenciadas nessa semana, cujo esse ano estamos também celebrando o jubileu de 50 anos da ERE em São José. A Semana da Pessoa com Deficiência traz como temática esse ano o desafio da educação inclusiva em tempo de distanciamento social, a importância da intersetorialidade e a participação da família. E nesta manhã, para iniciarmos a abertura da Semana da Pessoa com Deficiência, estamos contando aqui com a presença da nossa gestora da ERE em São José, Vaneide Campos, que também vai deixar a sua mensagem de boa-vinda. Bom dia, Vaneide, seja bem-vinda. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos, bom dia a todas, né? É com muita alegria que estamos hoje iniciando as ações que serão vivenciadas durante toda a semana, voltadas para a pessoa com deficiência. A nossa escola, no ano de 2020, completa 50 anos de existência nessa comunidade, na cidade de Frei Miguelinho, e nós temos um histórico muito bonito para falar da pessoa com deficiência. A ERE em São José acolhe as crianças, os adolescentes, os jovens que têm essas necessidades, que apresentam essas deficiências e junto com suas famílias procuram a escola para serem acolhidos e para serem atendidos nas suas necessidades. Então é muito bom a gente poder divulgar um pouco do que realizamos aqui na ERE em São José. Vaneide, falando em educação inclusiva no município de Frei Miguelinho, é bom salientar que a São José é pioneira, não é isso, na educação inclusiva do município? É verdade, Antônio. Esse processo iniciou na gestão da professora Graça Dito, e com o apoio da GRE, com o apoio também do município, nós conseguimos realizar um trabalho voltado exclusivamente para as pessoas, para as crianças, jovens e adolescentes que precisam desse atendimento. A ERE em São José, com muita luta, com muita garra, buscando conseguir uma sala de atendimento. Essa sala de atendimento ela é equipada, na medida do possível, com materiais, com equipamentos, com material pedagógico, para atender essas crianças, esses jovens, esses adolescentes e também as suas famílias. No tocante à família, já que é a nossa temática, a gente percebe o quanto a família abraça essa causa da inclusão na escola, né, Vaneide? É verdade, Antônio. Eu já fui gestora de uma escola que trabalhava com a educação inclusiva, que também tinha uma sala de atendimento. Mas o que a gente via eram as crianças, os jovens, adolescentes com deficiência, matriculados na escola e sendo atendidos na sala regular, com o acompanhamento necessário, né, da pessoa para atender diante da sua necessidade. E na sala de AEE nós tínhamos as professoras que também eram formadas, que tinham conhecimento para poder atender esses meninos. Mas a gente não via as famílias. A gente via a família do adolescente, desse estudante, num dia de reunião. E aqui na ERE em São José, desde que cheguei, foi uma coisa que me chamou bastante a atenção. O quanto as famílias são engajadas, o quanto elas acompanham, o quanto elas assistem, o quanto elas participam da vida escolar dos nossos estudantes que têm essa deficiência, que têm essa necessidade. Então, assim, é muito bonito ver as oficinas que as mães realizam junto com você, com a professora Lourdes, e também realizavam junto com a professora Jane. É muito bonito ver o quanto elas se doam para realizar atividades que vocês planejam para a sala de atendimento, o quanto elas se envolvem nas atividades que a escola realiza, porque não é só
as atividades da sala de atendimento que as mães participam. Elas participam realmente do dia a dia da escola. Então é um diferencial importantíssimo que essa escola conseguiu desenvolver, esse laço, esse comprometimento das famílias em relação à vida escolar desses estudantes. E interessante que não só são as mães, a maioria são mães, mas a gente percebe os pais também participando, acompanhando, junto, atendendo realmente a essas necessidades e a essas especificidades deles. E a gente vê assim, num período tão difícil que a gente está vivendo, né, com as atividades remotas, e esse distanciamento entre escola e família, é perceptível ver o quanto as famílias da educação especial têm contribuído nesse processo, né, de ensino-aprendizagem, mesmo estando distante desse contato com o professor, apenas com as nossas orientações. Para você, enquanto gestora, qual é o maior desafio de estar em frente a uma gestão da escola em tempos tão difíceis como a gente está vivenciando, para manter sempre as ações pedagógicas ativas? Eu posso dizer para você que eu acompanho diariamente as atividades que são postadas, né, a participação das famílias, ajudando, auxiliando os estudantes com deficiência a realizar as atividades que você propõe, as propostas que você encaminha. E o desafio maior hoje, no tocante à escola como um todo, é conseguir isso das outras famílias, dos outros estudantes que não têm deficiência, porque a gente tem encontrado dificuldades em fazer com que nossos estudantes acompanhem as aulas diariamente, participem das aulas nos grupos de WhatsApp, assistam às aulas que são disponibilizadas pela Secretaria de Educação, através da plataforma EducaPE. Então, assim, nós temos, né, nos desdobrado para chegar, para alcançar essas famílias, porque quando eles vinham para a escola, quando eles estavam aqui diariamente, nós tínhamos como acompanhar isso. Se o aluno faltou, por que faltou, buscar a família, comunicar-se com a família. Se o aluno não está assistindo a aula como deveria, se está saindo demais da sala de aula, esse olhar, nós tínhamos esse olhar na escola, e hoje nós precisamos da família, da parceria da família, para ser os nossos olhos e para estarem atentos realmente, para saber se o estudante está cumprindo com o horário das aulas, se está participando dos grupos, se está tirando dúvidas com os professores, se tem vindo buscar as apostilas aqui na escola para aqueles que não têm acesso à internet ou que não têm o celular. Então, esse tem sido o nosso grande desafio, chegar mais próximo, mais junto às famílias, para junto com eles fazer com que os estudantes realmente participem das aulas e assim a gente possa garantir a todos eles o direito de aprendizagem. A gente vê esse compromisso de efetivação com a família e a escola, né? Não só nesse tempo em que a gente está vivendo de atividades remotas, né? Mas a gente sempre tem solicitado, pedido muito às famílias a participação na colaboração do processo de ensino, aprendizagem dos nossos adolescentes. E muitas vezes a gente sabe que ainda encontramos alguns entraves entre a família, né? Porque há uma divergência, e a gente vê alguma divergência no aspecto de que muitas vezes a família traz a responsabilidade para a escola, né? Mas não assume o seu papel. E por incrível que pareça, nesse momento a gente vê como um todo está tão engajado e compromissado, né, com essas ações de sempre efetivar cada vez mais a elevação do conhecimento dos nossos alunos, né, e o comprometimento com a responsabilidade entre família e escola. É verdade, Antônio. E esse comprometimento é um diferencial. É ele que vai fazer com que o nosso estudante ele tenha o máximo possível, né? Nós estamos trabalhando na perspectiva de o feito é melhor que o perfeito. Então nós estamos buscando de todas as formas chegar até o estudante e oportunizá-lo a condição de ter ao seu alcance
as habilidades prioritárias, aquilo que é importante, que é indispensável para que ele possa dar continuidade ao seu processo de aprendizagem. Então, mais uma vez, a gente pede o engajamento, a parceria, o auxílio, o comprometimento da família para que nós possamos cada vez mais garantir ao nosso estudante aquilo que ele tem de direito, que é a aprendizagem. Uma aprendizagem de qualidade, uma aprendizagem com eficiência, com eficácia e com equidade. E eu acho que a palavra no momento que todos nós estamos vivenciando é ressignificação, né, Valéria? Estamos ressignificando, né, em todos os aspectos, desde a nossa vivência da nossa vida até a nossa vida enquanto profissional. Verdade, é isso mesmo. Nós tivemos, né, fomos pegos, de certa forma, de surpresa, não estávamos preparados para esse momento que estamos vivendo. Tivemos que ressignificar até a nossa forma de trabalhar o pedagógico. Os professores, eles estão se desdobrando para usar metodologias diversificadas, para acessar todos os meios possíveis, as ferramentas que estão disponíveis na internet, para chegar junto do estudante, para estar mais próximo dele, para que ele não se sinta só, para que ele não perca o vínculo com a escola, porque isso é muito importante. A gente sabe que são meses de distanciamentos, desde o dia 18 de março que nós estamos trabalhando de forma remota, mas sempre buscando fazer com que o estudante sinta que nós estamos junto com eles, que eles não estão sozinhos, que mesmo distante, eles podem contar conosco, eles têm o nosso apoio, que eles sintam a nossa presença, né? É uma das premissas da educação integral, é a presença educativa. Então, que o estudante ele possa sentir essa presença educativa, o apoio socioemocional, para que ele possa lidar com seus medos, com suas angústias, com esse momento, né, diferente que a gente está vivendo. Então, assim, além do conteúdo, a escola tem se preocupado muito em passar para o estudante essa segurança, essa certeza de que ele não está só, de que nós estamos com eles e juntos vamos vencer essa dificuldade. E essa pandemia vai passar e em breve estaremos todos de volta à nossa escola, ao nosso convívio que é tão bom e que a gente sente tanta falta. Esse momento, né, a gente está ressignificando esse espaço, né, para levar essa semana de atividades, de ações pedagógicas voltadas para a pessoa com deficiência na casa de cada um dos nossos alunos que não podemos ter esse contato físico, né? E assim, tão belo é esse trabalho com a educação especial da EREM São José, que a gente vê, além da ressignificação, a equidade realmente presente dentro desse espaço. É a forma mais inteligente, é a forma de se fazer justiça para com todos eles, é fazer com que eles recebam aquilo que cada um precisa, né? A gente tem escutado muito que essa pandemia, para a educação, ela trouxe uma mudança, né? Que é a forma de planejar as atividades de forma personalizada. Hoje em dia, o estudante, ele está recebendo aquilo que realmente ele precisa, mesmo que de forma remota, mas uma atividade personalizada, que foi feita, que foi pensada para ele. Então, isso é uma forma de garantir realmente a equidade. Que cada um receba aquilo que realmente precisa. Uns mais, outros menos, porque uns precisam mais, outros precisam menos. Então, falar de equidade é garantir que cada um receba de acordo com a sua medida, de acordo com a sua necessidade. E a gente tem visto isso, eu tenho visto isso nas atividades que você deixa, que você posta, que você encaminha e que os pais tão brilhantemente ajudam, auxiliam para que esses estudantes realizem. É verdade, a gente vê essa efetivação, né, essa participação muito efetiva das famílias com as nossas atividades remotas, né, da E. E assim, a gente tem cada dia mais buscado de certa forma, proporcionar
dentro das especificidades, né, o que cada um realmente necessita. Vanei, desde já, muitíssimo obrigado pela sua participação. Nós estamos iniciando aí uma semana cheia de atividade. Gostaria de agradecer a você, enquanto gestora, que sempre tem dado continuidade a esse projeto de educação especial na ERE em São José, que tem nos atendido, que tem nos ajudado e colaborado dentro da sua possibilidade, dentro da possibilidade da escola. E assim, nós que fazemos a ERE, eu enquanto professor, e trago aqui uma mensagem das mães para você de gratidão por essa parceria, por essa colaboração, por esse coração tão grandioso, tão participativo, que a gente sabe que temos ter educação inclusiva dentro da escola, não é só ter um nome, né? Não é só ter a nomenclatura inclusão, né? E a gente vê que aqui na São José você faz desse espaço realmente um espaço inclusivo, participativo, onde todo e qualquer sujeito dentro das suas especificidades ele tem o seu dom, o seu talento, a sua qualidade. Então, a você, nosso muitíssimo obrigado. E para encerrarmos esse nosso bate-papo, tá? Logo em seguida vamos prestigiar um curta-metragem Vivências das Mães, falando um pouco das ações pedagógicas de forma remota. Gostaria de lhe dar uma pequena lembrancinha em nome de todos que fazem a ERE, tá? Da ERE em São José, comemorando o jubileu de 50 anos. É a nossa medalha de honra de gestora inclusiva. Nosso muitíssimo obrigado por esse coração inclusivo, por esse amor, por esse carinho com todos nós que fazemos a ERE. A ERE em São José, como município de Frei Miguelinho, reconhece e parabeniza você por essa ação, tá? Então, é uma simples homenagem, é uma medalha, mas que significa o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a você enquanto profissional, tá? Gente, que coisa mais linda. Muito, muito obrigada. Saibam que a gente se esforça muito porque acredita no trabalho que realiza, acredita no potencial de cada um desses jovens, dessas crianças e desses adolescentes, que mesmo com uma deficiência, mas eles trabalham, eles se movimentam, eles estudam, eles dançam, eles cantam. Então vocês vão poder ver isso durante a semana. Quantas qualidades, quantos dons, eles recitam poesias. Então, assim, aqui na ERE em São José, os estudantes que têm uma deficiência, eles não são tratados como deficientes, né? Assim, existe um cuidado, porque eles são muito bem acolhidos pelos demais estudantes da escola, existe um cuidado, um ajudar quando eles precisam, mas eles participam de todos os eventos da escola. Eles estão engajados em todas as nossas atividades. Eles são cobrados quando precisam ser cobrados. Então, assim, eles aqui, eles podem ser realmente aquilo que eles sonham, aquilo que eles querem, aquilo que eles pensam. O nosso trabalho é dar as ferramentas, dar a oportunidade para que eles possam crescer e se desenvolver. Eu estou muito feliz. Convido a todos, como o professor Antônio iniciou a fala, solicitando, se inscrevam no canal do YouTube, visitem o canal, curtam as atividades. Vai ser uma semana muito, muito gostosa, muito prazerosa, muito especial realmente. E que também vai contar com a participação dos demais estudantes da escola, de todos os professores, porque eles também vão viver essa semana. Vai ter um momento na quinta-feira, né, Antônio, que a gente vai poder mostrar o que os outros estudantes da escola pensaram, falaram, conversaram, discutiram sobre essa semana da pessoa com deficiência. Para mim é uma honra poder estar aqui, poder servir a todos vocês. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, nós que agradecemos, Vanei. Bom dia. Olá, minhas amigas, mães como eu, guerreiras, firmes e fortes, que estão aí nas atividades remotas
quando nem pensaram que conseguiriam fazer. Acreditaram no potencial dos filhos de vocês. Estão aí em casa fazendo uma parte muito importante. E esse ano, a Semana da Pessoa com Deficiência está realmente mostrando a parceria, o quanto da importância da família na vida da aprendizagem do nosso aluno. Então eu estou passando por aqui para dar aquele abração bem apertado em cada um de vocês e dizer que a saudade não passa não, mas que daí desse lado que vocês estão fazendo trabalho com o filho de vocês, não deixando que a aprendizagem se perca pelo caminho, porque a gente sabe da dificuldade deles, mas a gente sabe que eles perdem com o tempo. E aí vocês não estão deixando esse tempo ser perdido, vocês estão acompanhando dia a dia. Eu quero dar um abração em vocês, dizer a vocês o quanto vocês têm sido importantes nesse momento para a nossa educação, nesse momento para a nossa aprendizagem. Nós estamos aprendendo, nós professores estamos aprendendo muito a importância de uma mãe, de um pai, de uma família aí do outro lado. Beijo grande, Deus as abençoe, Deus as proteja, Deus as guie. Beijo para todos vocês. Saudades, muitas! Bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira semana da educação inclusiva da EREM São José, vivenciando a Semana da Pessoa com Deficiência de forma remota, no qual esse ano estamos celebrando o jubileu de 50 anos da EREM São José. Trazemos como temático o desafio da educação inclusiva em tempo de distanciamento social, a importância da intersetorialidade e a participação da família, ressignificar e equidade. Essa é a das duas palavras-chave ao qual estamos vivenciando essa semana neste ano. Então a todos vocês, tenham uma boa manhã de sexta-feira e venham junto conosco para esse diálogo com família, o nosso primeiro encontro, nosso primeiro programa de encontro com inclusão. Gostaria já de agradecer a todos vocês pela participação e interação juntamente conosco. Nessa manhã, vou dialogar com algumas famílias. Estamos aqui com a mamãe Fátima, a mãe do Gabriel, né, nossa professora de apoio, Lourdes. Fátima, esse ambiente remete uma história com Gabriel, não é verdade, hein? Muito grande. Qual é a história que nos arremete nesse espaço, Fátima? É que o primeiro dia de aula que ele chegou aqui, ele não queria entrar na escola. E a gente começou aqui embaixo dessa árvore. Primeiramente Deus, o Senhor, a professora Lourdes, teve a ideia de trazer alguma coisa da sala de aula para cá. E ele foi interagindo e com o seu jeitinho, hoje a gente está na sala de aula, graças a Deus, e desenvolveu bastante. A gente vê uma grande superação, né, Fátima, em Gabriel, nos aspectos cognitivos da aprendizagem, né, também da evolução de autonomia, não é verdade, hein? Muito, muito mesmo. Graças a Deus, ele hoje está outra pessoa, desenvolveu bastante, bastante mesmo. Fátima, esse espaço nos arremete a uma ressignificação de mudança de vida, né? A gente lembra quando o Gabriel chegou aqui, em momento algum queria entrar na escola, né? Chorava muito, esperneava bem no popular, né? Parecia que estava vendo bicho. Desse jeito. Então a gente tivemos a ideia, né, de começar a atender Gabriel, de prestar o atendimento de educação especial a Gabriel nesse espaço, né? E o mais engraçado dessa história é que Gabriel vinha juntamente com Fátima na sua moto, né? E Fátima amarrava o mesmo com cordões de jeans, não era, Fátima? Um cinto para ele, porque ele não segurava em mim. Aí eu tinha medo dele se soltar e cair. Aí minha tia teve a ideia de fazer um cinto. Aí ele sentava na moto e eu colocava o cinto nele. E ele chegou aqui, professor, por que esse menino está amarrado, Fátima, para ele não cair? Aí eu não sei o que foi que o senhor disse. Aí simplesmente eu disse, Fátima, vamos dar confiança a Gabriel. Ele precisa ter esse equilíbrio, você é mãe. E nada melhor do que você, enquanto mãe, passar essa confiança para ele
E aí a gente tirou a corda e de forma espontânea, brincando, né? A gente disse, se ele cair do chão não vai passar, né? Mas foi apenas uma brincadeira cômica para a gente dar uma risada. Mas foi tudo onde começou, né? Com Gabriel, foi nesse espaço, eu e tia Lourdes, morrendo de medo que Gabriel arranhasse os carros dos professores ou pintasse com canetinha, né? Porque às vezes Gabriel não ficava sentado, concentrado. E foi todo um processo para a gente chegar dentro da sala de IAE, né, Fátima? Como é essa relação de Gabriel hoje com a escola? Ele sempre gosta de vir para Eren São José? Gosta. Acorda um pouquinho tarde, mas gosta. Pega a camisa, ele mesmo veste a farda dele. Graças a Deus aprendeu a vestir camisa. E pega a bolsa. Gosta de vir para São José. Tem outro relato também, que isso é do ano passado, né? Gabriel ainda vinha de fralda descartável para a escola e a gente disse, vamos desfraldar Gabriel, né, Fátima? Resolvemos tirar as fraldas descartáveis de Gabriel e aí teve uma situação, né, que Gabriel foi para um determinado espaço para um atendimento com a profissional e aprontou lá, né, Fátima, depois desse desfraldamento. Foi, mas graças a Deus hoje eu agradeço ao senhor e à tia Lourdes. Graças a Deus ele deixou as fraldas. Eu ainda boto para dormir, mas para a escola mais não. Então a gente vê aí, né, a evolução de Gabriel no trabalho de educação inclusiva, que a gente se empenha a trazer sempre o nosso máximo enquanto profissional, né, buscando sempre uma linha de qualidade para esse atendimento, buscando compreender o universo de cada criança, cada especificidade e atribuindo a ele, né, a qualidade. Então a gente vê aqui Gabriel, né, com tia Lourdes, super sentado, concentrado nos tatames, mexendo nos objetos, conhecendo, né, o universo da letra. Gabriel hoje já está começando a ser alfabetizado, né, Fátima? Já está lendo muitas palavras, já conhece fórmula geométrica, já conhece os números, não é verdade? Então vamos só fazer uma demonstração, tia Lourdes. Dá uma palavra aí para Gabriel ler. Né, Gabriel? Gabriel gosta muito de ser motivado. Né, Gabriel? Gabriel gosta de ler, de coisas coloridas. Que nome é esse, Gabriel? Vamos lá? Não, Lê alto. é a letra U. E esse? Dash sem coração. Muito bem. Vamos aqui, lê esse. Outras E que letra é essa, Gabriel? Vamos lá, as letrinhas. Aqui, ó. As letrinhas, vou mostrar. Essa Peraí. daqui. Peraí. Vai, Mostra. fala as letrinhas pra tia ver. Opa. Assim. Cadê o G de Gabriel? Mostra aqui. O G G de de Gabriel. Gabriel tá onde? Aqui. Ah, muito bem. Uhul! Muito bem! A gente Cadê sempre o A de trabalha com Antônio? Gabriel O A de algumas Antônio. palavras de motivação. Muito bem. Então, Parabéns. Fátima, gostaríamos de agradecer a você pela sua participação. Ficamos muito gratos por essa confiança enquanto você mãe no nosso profissionalismo, no trabalho que a Eren São José vem desenvolvendo no município na parte da educação inclusiva, né? É uma escola pioneira nesse tocante, né? Há mais de 12 anos que desenvolve esse trabalho. Teve pessoas incríveis, né, por trás desse trabalho que acreditou, né, para que tudo isso hoje acontecesse com essa realidade, para que tudo isso hoje fosse mais consolidado, fosse mais firmado nesse ambiente escolar. Então, a gente agradece a Gabriel também, né, Gabriel, que esteve conosco nessa manhã, fazendo essa demonstração, né? Fátima, gostaríamos das suas palavras finais, né, de agradecimento, do que você tem que repassar para as outras mães, para a sociedade Frei Miguelinho, como é o trabalho da Eren São José. Eu que agradeço a todos vocês pela paciência, a compreensão. Obrigado por tudo, por ter ensinado e continua ensinando. Em nome de Jesus, vai continuar. E quantas vezes precisar, eu e ele, nós estamos aqui. E que a Escola São José e vocês são um livro. Cada dia a gente aprende uma página, tem uma página diferente. E tem que permanecer aqui com a gente sempre, sempre, sempre. Obrigado por tudo
E desculpe aí alguma coisa que eu não pude ajudar. Bom, estamos nessa manhã com uma entrevista coletiva com algumas mães da EE, né, as nossas beldades da educação especial, nesse papo interativo. Estávamos com saudade de todas vocês. Sejam todas bem-vindas, né, ao nosso encontro, né, um pouco diferente do que a gente é acostumado a fazer nos nossos encontros, né, com inclusão, nosso café compartilhado, as nossas risadas e os nossos abraços, tá? Gostaria só de salientar que estamos próximos um do outro, mas estamos utilizando máscara, estamos de forma higienizada, sempre passando álcool gel, e todos os nossos aparelhos tecnológicos também estão sendo higienizados nos momentos das entrevistas, tá? Para começarmos esse bate-papo nessa manhã, né, gostaria de perguntar, na verdade, já vou perguntar bem diretivamente a todos vocês, mães, qual a satisfação, enquanto mãe, ter o filho ou a filha de vocês estudando nesse espaço, nessa escola? Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse encontro de inclusão, junto com todas as mães. E aqui também eu gostaria de representar todas as mães que estão em casa e têm seus filhos que fazem parte dessa instituição tão maravilhosa na nossa vida. É um prazer enorme essa casa de portas abertas, como se fosse uma mãe de braços abertos, recebendo nossos filhos. Eu, desde que começou a sala de crianças especiais, que hoje é a EE, fui uma das primeiras a trazer a minha filha para participar dos atendimentos com a professora Jane, na época a gestora Graça Brito, que nos recebeu de braços abertos, que nos acolheu. E eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, a Nossa Senhora, por essa casa existir, muito maravilhosa. Que Deus derrame graças e bênçãos, que Nossa Senhora abençoe essa gestora que estamos aqui hoje, aos professores Antônio e Lourdes, que são maravilhosos. E a vocês, mães, meu abraço. Vamos rezar e, com fé em Deus, estaremos em breve juntos outra vez. Minha satisfação, Antônio, é enorme, porque meus filhos, desde que eles começaram a estudar aqui na EE, eles tiveram uma outra vida em relação assim, ao comportamento, à aprendizagem. Eu digo assim, antes da EE eles eram uns, e agora são outros. Porque eles aprendem a cada dia. Estamos em casa ensinando a eles, não é a mesma coisa, mas graças a Deus está dando tudo certo, enquanto a gente não pode voltar. Mas eu agradeço a Deus muito por essa casa, por ser acolhidos, ter um amor aqui enorme, dos professores da escola. E eles são, vamos dizer assim, beneficiados de grande amor aqui. E é uma satisfação assim, imensa de trazer eles aqui. Eles mesmos amam estar aqui. Quando eu coloco a camisa deles da EE, eles saem felizes da vida para aqui. Parecem que estão indo para uma festa. Então significa que eles amam estar aqui porque são muito acolhidos e estão aprendendo a cada dia, se Deus quiser. Vão ser rapazes que vão ter autonomia devido a assim, uma força enorme que eu recebo aqui nessa escola. Agradeço demais. É verdade, né, Antônio? Eu venho só ressaltar aqui a fala de Carminha. É verdade, Carminha é mãe de 2 filhos autistas e Carminha, os filhos dela não tinham vida social. Eles não se comportavam, né? E agora eles chegaram aqui, assim, vamos dizer, né, Antônio, bruto. E nós fomos lapidando aos poucos, e eles chegam, já se sentam no lugar, já faz atividade, já come sozinhos. Então, assim, isso é uma grande conquista, Carminha. A gente ama seus filhos e muito obrigada pela confiança, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Gente, eu só quero agradecer a todos vocês.
sente muito bem acolhido aqui. Ele ama vocês, gosta muito dessa escola, acho que ele gosta mais dessa escola do que da casa dele. Ele muito ansioso em casa, porque não pode vir para a escola. E eu só tenho a agradecer, porque essa escola é maravilhosa. Obrigada. Nós que agradecemos a vocês por essa confiança depositada enquanto professores, né, de educação especial. E aí, de fato, a gente estuda incansavelmente, a gente busca, né, aquilo que a gente pode melhor ofertar para que os filhos de vocês possam se desenvolver, né, enquanto vida e autonomia, se desenvolver enquanto cidadão, né, nos aspectos sociais, enfim. Uma coisa importante que a mãe de Sérgio nos ressaltou é que, assim, sabemos que muitos de vocês estão em casa, estão ansiosos para voltar, né? A rotina mudou de todo mundo. Os momentos parecem ter intensificado e ficado mais difíceis, né? Quando a gente tinha uma rotina mais livre, né? Livre de acesso para ir e vir. Hoje a gente sente-se mais restringido dentro do nosso ambiente, porque era importante ficar em casa para o nosso cuidado, cuidar da nossa família, né? Cuidar de cada um de vocês. E vocês, mães, enquanto donas de casa, né? Assumindo um pouco dessa responsabilidade também, juntamente conosco, professores, desse apoio pedagógico familiar em relação às atividades, como é que os nossos meninos têm se comportado em casa? Bom, meus 2 filhos autistas, né, como já falou, eles estão sentindo muita falta de estarem aqui. As atividades eles fazem. Alguns momentos eles ficam meio receosos, mas assim, eu vou com carinho, ajeitando e assim, eles estão se enrolando. Mas assim, não é a mesma coisa, mas graças a Deus está dando tudo certo. E enquanto a gente não pode voltar, mas eles assim, em alguns momentos eu percebo eles muito ansiosos, nervosos, assim, em alguns momentos. Até eu assim, às vezes até ajudando muito assim, psicologicamente, para ele dar uma força, porque meu pequeno mesmo, ele é muito, ele gosta de estar fora de casa, quer estar na escola, ele quer estar num convívio social. E no momento ele não está podendo. Aí ele fica assim nervoso em alguns momentos, eu vou dando um jeitinho, né? Vou conduzindo para que ele fique bem, né? Vou às vezes sair com ele um pouquinho, só pegar uma voltinha. Mas assim, as atividades eles estão realizando, graças a Deus, está dando tudo certo. E se Deus quiser, brevemente eles vão matar a saudade daqui, vão desenrolar as atividades do jeitinho que é aqui da escola, que é maravilhoso. E se Deus quiser, vai dar tudo certo para a gente. Para mim está sendo um pouco assim difícil, porque nem toda vez que cooperar comigo, fazer as coisas que quer fazer, né? Mas aos pouquinhos está fazendo, ele não dele. Uma hora falou, ele faz, vontade de mãe, vamos fazer agora, eu vou, ajudo ele. Aí quando está na escola é bem melhor, né? Ele faz tudinho com os coleguinhas, que mais animado. Aí se aquela casa sua estava sozinho, que mais difícil. Mas é vencer, se Deus quiser. Bom dia. Eu só tenho a agradecer a Deus, a tia Lúcia e a professor Antônio por tudo, porque Letícia tem um grande amor a todos vocês aqui dentro. E ela entrou aqui muito pequena, né? Em 2010, quando a gente chegou, ela já começou a estudar aqui. E graças a Deus, esse ano ela entrou, mas só que aconteceu essa pandemia, mas se Deus quiser, tudo vai passar. E tem as dificuldades para fazer as tarefas, porque na AE é difícil ela conseguir fazer as tarefas, porque é muita atividade da outra sala. E aí ficou complicado, mas vão levando assim, né? Conforme dá, porque nem tudo é como a gente quer. Mas ela faz o que está ao alcance dela. Mas tudo vai passar, se Deus quiser. E eu agradeço. Só tenho a agradecer a todos. E a vocês, por tudo que vocês fazem pela gente. Vocês são nossa família. Muito obrigada. Foi muito bom essa reunião da gente aqui. E faz muito tempo que a gente não se vê. Foi muito bom. Eu gostei. E Eduardo está bem, graças a Deus, em casa, faz a tarefa dele. Amanhece o dia já preocupado com a tarefa, não para de fazer a tarefa, e logo a gente vai se encontrar, se Deus quiser. E agradecer muito aos professores, a vocês todos. Um bom dia para vocês. Minha gente, estamos comemorando esse ano, além dentro dessa semana da pessoa com deficiência,
o jubileu de 50 anos da EREM São José, né? EREM São José é uma instituição educacional que já realizou e vem realizando, né, grandes sonhos na vida dos nossos adolescentes que passam por aqui, né, que buscam uma formação profissional, que buscam ser um profissional na sociedade. E isso não há uma diferença, isso há uma equidade para todos, né? A gente de fato eleva os nossos conhecimentos para que todos os alunos eles possam sonhar, objetivar as suas metas, construir os seus planos de vida e alcançá-los lá na frente, né? Vocês, enquanto mães, né, e umas também mães e pais, faz esse papel, dos nossos alunos com deficiência na EREM São José, eu sei que os sonhos deles também são os sonhos de vocês. E há um ditado bem popular que diz assim, né, depois que a pessoa se torna pai e mãe, deixa de viver e vive para o filho, né? E dentro dessa vivência ela vem atrelar sonhos, objetivos, planos e metas. Qual é o maior sonho de vocês para a vida dos filhos de vocês? Realmente, Antônio, a gente faz o papel de mãe e pai. E eu estou nesse papel, graças a Deus. E o sonho é ver Dani, né, crescer, né, com fé em Deus e realizar todos os sonhos dela. Qual a mãe que não quer realizar o sonho de um filho? Né? E eu tenho essa fé em Deus que Dani vai aprender a ler, Dani vai escrever, o sonho dela é ler. E eu tenho fé em Deus que isso elas vão conseguir. Dani tem tanto sonho. Dani sonha em ser bailarina, Dani sonha em ser cantora, Dani sonha em ser doutora. Enfim, quem sabe, né? Deus vai realizar esse sonho na vida de Dani. Como todas as mães também desejam esse sonho na vida de seus filhos. O meu maior sonho para meus filhos é que eles tenham autonomia, eles sejam crianças no momento, mas adultos que saibam desenvolver, saibam se alimentar, saibam aprender a ler, escrever, porque é difícil a gente ver assim, todas as outras crianças fazendo alguma coisa que os filhos da gente não fazem. Porque todos os meus filhos, meu menino mais velho, autista, ele não fala. Não vejo outras crianças falando, meu sonho maior é ver ele falando. Aí assim, tipo assim, a gente entrega nas mãos de Deus e pede e busca ajuda para ele, porque minha mãe com 0 anos, ela falava, nosso sonho era ver meu filho mais velho falar. Não alcançou esse sonho, mas eu vou alcançar com muita fé em Deus. E ele, assim, é uma criança muito amorosa, uma criança que quer estar com a mãe, assim, tem esse amor, todos os dois, tem um amor assim incondicional. Aí assim, o que eu peço a Deus é que vai ajudando assim eles a serem crianças felizes, crianças que aprendam a se virar nesse mundo, porque não é fácil. Quando a gente estiver com eles, bem, mas quando não estiverem. É isso, meu maior sonho é que eles tenham felicidade na vida deles e consigam ser uma criança independente, criança que desenvolva no mundo social. É o meu maior sonho para meus 2 filhos autistas. É verdade. Os sonhos das nossas crianças e nossos adolescentes com deficiência, eles também são os sonhos de vocês, né? Vocês, enquanto mãe e pai, desempenham esse papel enquanto família. Vocês têm essa missão linda, tá? Linda, de ajudá-los a galgar em busca dos seus sonhos. E quando eu falo em missão, é porque Deus sabe a missão que dá a cada um, né? E como cada um pode conduzir com a sua missão. E cada uma de vocês foram agraciadas, né? Com uma pessoa que veio trazer a aprendizagem diferente para a vida de vocês. Né? Talvez a não existência deles tornasse a roupinha de vocês uma roupinha padrão, comum do dia a dia, né? Com a existência deles, vocês têm uma roupinha diferenciada. Todos os dias vocês aprendem algo novo, todos os dias vocês fazem uma adaptação dessa vivência
ressignifica esses sentimentos, esses sonhos, esses objetivos, vibra por uma conquista, né? Vibra por uma ação de forma autônoma e voluntária de cada um deles. E para a gente encerrarmos esse momento, né, Lourdes? Gostaria desde já agradecer a cada um de vocês pela participação. Ficamos muito felizes e emocionados por ver esses rostinhos, né? São uns 30 rostinhos, né? Temos aqui menos da metade, mas ficamos felizes em ver o rostinho de cada um. Saber que cada um de vocês está bem, por mais que tenham passado pela situação em que a gente vem vivenciando, né? Mas que superou mais uma batalha na vida e está aqui novamente, né? Deus oportunizou. E saber que não só nós, enquanto professores, mas essa casa, né? A EREM São José, sempre vai estar de braços abertos, de portas abertas, para acolher cada um de vocês, para acolher cada um dos filhos de vocês. Independentemente se eles sejam alunos da instituição ou não, independentemente se eles já tenham terminado a etapa do ensino médio nesta casa e retornado apenas para o atendimento de aí, mas ela vai continuar sendo a casa que sempre vai acolher os filhos de vocês. Não só nesse trabalho, né, de 50 anos, mas vai fazer 12 anos que tem esse trabalho de educação inclusiva nessa instituição. E nesses 50 anos, né, de existência da EREM São José, vocês fazem parte, de forma marcante, desse trabalho, né, que vem sendo desenvolvido no município dentro da educação inclusiva. Esse projeto foi construído com vocês, mães, né? Dalva, a mãe de Sérgio, Dona Margarida, a mãe de Letícia, a mãe de Jonas, né? Carminha, que entrou nesse projeto há 2 anos com os filhos dela. Vocês estão há mais tempo, vocês acreditaram nesse projeto que foi um sonho, e ele hoje é realidade, né? E não existe deficiência, não existe pessoas diferentes, todos nós somos iguais. Existem pessoas que sabem fazer e que sabem se doar e que sabem pôr em prática as suas ações da melhor forma possível. Cada um tem as suas falhas. Eu falho, vocês falham, todo mundo falha, né? Cada um tem os nossos erros, como também temos os nossos acertos. E quando a gente passa para essa reflexão, a gente vê que não tem deficiência, que não tem diferença de distinção de pessoas para pessoas, né? Mas a gente está, nesse momento, encerrando esse encontro coletivo com vocês, com o coração cheio de gratidão, de amor e de alegria, e de agradecimento por acreditar no nosso trabalho, de agradecimento por acreditar no trabalho dessa casa, da EREM São José. Então, quando a gente veste essa farda, que a gente vem para esse ambiente de trabalho, a gente não pensa só no nosso trabalho enquanto profissional, a gente pensa também enquanto trabalho de oportunidade, de oferta que a instituição tem a oferecer à sociedade de São Miguelinho, tem a oferecer às famílias, tem a oferecer a vocês, enquanto pais e mães de educação especial, tá? Então, levem com muita paciência, né, essa missão, a vida de vocês, até onde Deus der a premissa para que vocês possam cumprir com ela, tá? Ame, mas ame intensamente cada um dos filhos de vocês, tá? Ora a gente vai se estressar, ora a gente vai se aborrecer, mas o amor sempre tem que prevalecer. E a gente vê esse amor prevalecendo, né? Gratidão por essa parceria, por esse apoio. Sem vocês, nós não conseguíamos conduzir esse trabalho tão belo que a gente conduz nessa instituição, né, Lourdes? Sozinho a gente não chegaria em lugar nenhum. É verdade, Antônio. E as palavras, né, o depoimento de Carminha, nos fez chorar. Carminha, você não está só.
Eu não sei se já existe essa frase é minha. Eu costumo dizer que são mães anjos cuidando de filhos anjos, porque é uma missão árdua. Nós que nos dizemos normais, né, entre aspas, temos a luta pelos nossos filhos também, Carminha. Imagina vocês que tem que ser a mão e os braços das crianças. Como você tem que dar banho, tem que cuidar. Tem outros que os filhos já têm uma certa independência. Mas não desistam, mãe. Não desista, porque eu vejo o desenvolvimento, eu vejo as conquistas de Luan, de Léo, eu vejo a conquista de Eduardo, eu vejo a conquista de Jonas. Não desista. Eu vejo a conquista de Letícia, vejo a conquista de Dani, de Sérgio. Não desista, mãe. Esses filhos seus, eles vão longe. Você não pode desistir nunca, desistir jamais. Então, que Deus possa dar forças a vocês cada dia mais e continue lutando, sonhando junto com os seus filhos, que vocês irão conseguir. Muito obrigado e fique com Deus. E para encerrarmos esse momento, gostaria de agradecer mais uma vez a você que está aí na sua casa, nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, no Facebook. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, clica no sininho para ativar as nossas notificações. Comente e compartilha lá no Facebook o nosso trabalho daí. E a você, mãe da Educação Especial da Alice 10 também que está em casa, o nosso abraço, que não pôde estar conosco nesse bate-papo. Nós estamos aqui conduzindo esse trabalho de forma bem restrita e respeitando todos os protocolos. Sintam-se abraçados por cada uma delas que estão representando vocês. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão. E para encerrarmos esse momento, gostaria de cantar uma canção junto, onde todo mundo vai cantar, né? Que fala sobre a amizade. Estamos celebrando esse momento da família, né? Trazendo a temática da família dentro da interseccionalidade que estamos vivenciando nesse momento, né? Em frente aos desafios que a gente encontra nas ações, atividades remotas, né? Estamos ressignificando esse trabalho e prevalecendo cada vez mais a equidade, mesmo de forma de ressignificação. Porém, nesse momento, gostaria de cantar com vocês uma música que celebra a nossa amizade, que diz assim: amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Seguindo as medidas de aviso sanitário, estamos seguindo todos os protocolos da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, OMS, no sentido da higienização de todo o ambiente aqui. Os microfones não estão sendo compartilhados, tá? Os microfones estão sendo higienizados. Todas as pessoas que estão aqui no espaço de gravação estão passando álcool gel, estão usando máscara. E desde já gostaria de agradecer a vocês por esse primeiro dia, né? Que bacana essas histórias de vida, de luta das mães da Educação Especial da Alice São José que nós acabamos de assistir, né? Estamos nesse ano, né, de forma remota, levando para vocês, né, essa semana com muita atividade alusiva, com muita história de vida, para a gente fazer uma reflexão de tudo isso que a gente está passando e de modo especial comemorando o jubileu de 50 anos da Alice São José. E para que esse primeiro momento pudesse acontecer, nós contamos com a participação e com a colaboração de diversas pessoas, diversos amigos. Desde já a nossa gestora Vaneide, a nossa coordenadora Marileide, a professora Lourdes, a Nedson Gravações, a José Arlindo, que está aqui nos bastidores de missões,
a você que está aí nos acompanhando, né, via Facebook, via YouTube. O nosso muitíssimo obrigado e aguarde para o nosso próximo programa amanhã, que vem aí recheado de novidades. Um abraço e até amanhã. Para mim